Vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 14, no versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. E o Senhor Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, graças nós te damos, ó Deus, pela tua graça, misericórdia sobre nós, pela tua palavra que nós lemos hoje neste versículo, Deus. E é um versículo tão poderoso, um versículo de direcionamento, um versículo de renovação, ó Deus. Abençoa, Deus, a cada um de nós e venha, Deus, renovar as nossas forças e sustentar a nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que tremendo esse versículo, aonde tudo aquilo que nós precisamos nós encontramos em Jesus. Amém? E o tema dessa noite, eu pedi ali para colocar ali no telão, é o único caminho. Você pode repetir comigo? O único caminho. O único caminho que nós temos, na verdade, que nós precisamos. Hoje em dia nós vemos muitos caminhos e muitas direções. Hoje nós vemos aí algumas respostas acontecendo através da filosofia, né? A gente vê alguns caminhos aí de conhecimento humano, né? De noções aí em relação ao que este mundo tem a nos oferecer. Mas eu queria que você guardasse mesmo essa direção na sua vida. Para tudo aquilo que você precise, você encontra a resposta em Jesus. Você crê nisso? Isso é bom demais. E eu queria que hoje nós estivéssemos concentrados nesse caminho tão precioso que não pode ser negligenciado. E não podemos nos desviar para nenhuma outra direção. Temos que permanecer neste caminho. O mundo oferece caminhos que muitas das vezes tentam nos distrair, mas somente Jesus é o caminho que vai nos transformar, nos sustentar para uma vida eterna na presença do Pai. Primeiro ponto que eu queria te chamar a atenção, né, chamar a sua atenção nessa noite, é como Jesus sendo o caminho para a cura. Você pode abrir comigo lá em Mateus capítulo 8, no versículo 16 e 17, aonde você vai observar que Jesus curou a todas as pessoas que estavam doentes. Amém? Versículo 16 e 17, e vai dizer assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra expulsou espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, muitas das vezes, quando nós precisamos de uma cura, nós podemos recorrer a Jesus. E Jesus pode nos curar. Assim como Jesus também pode abrir as portas e direcionar para um tratamento médico da nossa medicina em si, onde podemos ser também curados através da mão da medicina, né? Vamos colocar assim dessa forma. Mas existem enfermidades que somente Jesus pode curar. E essa enfermidade que eu digo, irmãos, é mais relacionada ao corpo físico. A doença do corpo, a doença da alma, a doença que muitas das vezes a pessoa hoje acaba vivendo. E ela acaba sendo limitada, melhor dizendo. Ela acaba ficando limitada, sem poder agir, sem poder sair, sem poder se direcionar para nenhuma outra direção, porque muitas das vezes ela está enferma. E o mais desafiador para isso é a pessoa perceber essa enfermidade na vida dela. Porque muitas das vezes nós vemos enfermidades que não são visíveis, né, aos nossos olhos naturais, mas precisa de um conhecimento e uma habilidade para discernir essa enfermidade. Quantas pessoas, por exemplo, estão enfermas na alma, estão deprimidas em excesso, estão desmotivadas em excesso, né? E isso é uma doença silenciosa.
É uma doença que nós não ouvimos, é uma doença que nós não vemos, mas às vezes o desânimo acaba tomando conta do coração da pessoa e ela chega muitas das vezes ao limite máximo, que ela abrir mão da própria vida, desistir de viver. E viver é uma graça tremenda. Então nós podemos perceber que Jesus, ele não somente cura a enfermidade do corpo, não somente cura a enfermidade da alma, mas também ele age na raiz do problema, na raiz da dor. Então, muitas das vezes, tem pessoas deprimidas e tristes e abatidas porque passaram por um trauma na sua vida e ainda não se recuperaram. Enfrentaram um desgaste tão grande dentro de si que ainda não conseguiu se recuperar. E isso continua perdurando. E já entra um momento da gente não precisar, talvez, de uma cura física, mas precisar de algo mais associado à cura, que seria a libertação desse trauma, a libertação dessa dor. Para quê? Para que a gente não viva sempre remoendo o mesmo desafio, a mesma tristeza, né? O mesmo trauma. Então é importante que a gente sempre esteja atento para que Jesus possa trabalhar na nossa vida. Amém? Que Jesus tenha liberdade de agir, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de nos conduzir e que não sejamos preconceituosos, achando que só porque a gente frequenta a igreja está tudo bem, porque só porque a gente vai nos cultos está tudo bem. Pelo contrário, a gente possa mesmo permitir que Deus faça algo nas nossas vidas. Eu estava comentando ontem aqui no final do filme, num momento de reflexão, e aí eu falei, né, com a igreja, eu falei assim, poxa, não tem como sermos preenchidos pela graça de Deus se nós já estivermos cheios de alguma outra coisa. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos abrir mão de algo para que Deus venha trazer algo novo nas nossas vidas, amém? Então nós precisamos muitas das vezes abandonar algo que já passou para que possamos viver um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade. E às vezes tem pessoas que não querem abrir mão de sentimentos, muitas das vezes não querem perdoar, não vivem o perdão, sabem do perdão, sabem da importância, mas às vezes não perdoa. E sinceramente, um coração que não perdoa adoece, irmãos. Um coração que passa por desafios assim, né, acaba trazendo enfermidades para o próprio corpo. Então, acredite, a dor pode ser grande, mas o poder de Jesus é muito maior do que toda a enfermidade. O nome de Jesus está acima de toda a enfermidade. Onde termina a esperança humana, começa a cura através de Jesus. Então, Jesus é o único caminho que pode curar o nosso corpo e a nossa alma. Amém? Não quis dizer e não digo, né? Eu vou repetir aqui, que nós devemos negligenciar a medicina ou tratamentos médicos. Não estou dizendo isso, porque eu acredito que o maior médico é Jesus e ele pode sim usar bons médicos e pode direcionar grandes pessoas para abençoar as nossas vidas. Fruto disso, por exemplo, minha mãe, quando esteve cadeirante, né, quando ela teve essa enfermidade na coluna dela, ela ficou por 40 dias sentindo dores, e dores muito fortes. E aí ela procurava um médico e o médico não tinha resposta. Era só analgésico, era só aquele tramal para aliviar aquelas dores absurdas. Até o momento da gente orar e pedir, Deus, abre uma porta, direciona um tratamento, direciona um médico que venha trazer um conhecimento, que venha ajudar nessa situação. Foi quando nós tivemos aí uma porta que se abriu e minha mãe foi encaminhada para o hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel. E lá foi tremendo. O médico recepcionou a minha mãe e o meu pai, né, claro, e ele se interessou pelo caso, de tal forma que ele conseguiu internar minha mãe e fazer os acompanhamentos. Então eu entendo o seguinte, muitas das vezes Deus vai abrir portas aonde nós vamos encontrar um médico usado por Deus, uma equipe médica usada por Deus, para que possa trazer esta cura para o nosso corpo. E graças a Deus, a minha mãe não morreu, né, dessa enfermidade na época, aí acho que uns 19 anos atrás que tem isso,
ela não morreu dessa enfermidade e o meu pai também não abandonou o ministério por causa disso, né? Pelo contrário, Deus foi sustentando e eles estão aí caminhando até hoje. Hoje eles não puderam estar aqui devido, né, a essas comorbidades, essas lutas e desafios, né, dos dois, mas eu creio que eles estão agora assistindo essa transmissão e eu deixo o meu grande beijo para os dois. E vamos caminhando nesse propósito. Jesus é o caminho para a libertação. Então, o primeiro caminho que eu identifico com facilidade é o poder que Jesus tem de curar. E as maneiras que Jesus curou, as pessoas, melhor dizendo, que Jesus curou. Podemos citar aqui grandes exemplos, como a mulher do fluxo de sangue. Podemos citar aqui a filha de Jairo. Podemos citar aqui a sogra de Pedro, né? Pedro era um homem tremendo, né, irmãos? A única pessoa que eu percebo na Bíblia que tinha grande amor pela sogra, né? Ao ponto de pedir Jesus para curar, do contrário, para Deus levar, né? Mas pediu para curar. Olha só, que amor é esse de Pedro pela sogra, né? Que seja você também genro assim, né? Dedicado e tenha um carinho muito grande pela sua sogra. Mas vamos lá. Jesus é o caminho para a libertação. Você acredita nisso? Glória a Deus por isso. João 8,36, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor registrada em João, capítulo 8, no versículo 36. Vai dizer assim para a gente: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês serão verdadeiramente livres se alcançarem, se permitirem, se ingressarem neste caminho de libertação, né, que é justamente a gente abrir mão de algo que nos aprisiona. Jesus liberta mentes aprisionadas, Jesus liberta corações oprimidos e Jesus liberta vidas escravizadas, seja pelo pecado em si, ou seja aprisionada por espíritos enganadores, que também acontece. Muitas das vezes nós olhamos e vemos aí alguns espíritos que acabam escravizando a pessoa. Você entende que existem legiões que tentam destruir a humanidade, que tentam corromper a humanidade? Isso é o que a gente mais consegue ver aí nessas guerras que nós temos. Você vê que é uma nação brigando contra a outra, um governo brigando contra a outra, né? Davi contra gigantes e uma série de lutas que muitas das vezes começam na parte espiritual, irmãos. Começa porque abrimos brechas, né, para algumas circunstâncias e algumas lutas que passamos em fruto desta influência maligna ao nosso derredor. Você pode observar o tamanho, poder e autoridade de Jesus registrado em Marcos capítulo 5, aonde Jesus chega numa cidade, né, e observa, e automaticamente ao chegar, um demônio se manifesta que estava entre, né, uma legião de demônio que estava dentro de uma pessoa, era aquele endemoniado de Gadareno, a cidade de Gadareno. Você deve ter isso na sua versão, essa palavra Gadareno, ou talvez seja uma outra palavra, dependendo da sua versão. Mas olha que interessante, foi Jesus pisar nesta cidade e o demônio se manifestou. Aquele espírito se manifestou. Por quê? Por que isso acontece? Por que muitas das vezes chegamos em um ambiente e o ambiente muda, as coisas mudam, tentando tirar o nosso foco? É como eu falei desta semana. É uma semana desafiadora porque nós nos propomos a levar a palavra de Deus ao coração de outras pessoas. Então o inimigo ele vai tentar se manifestar. O inimigo vai tentar se manifestar tirando a nossa paz, tirando a nossa segurança em Deus, a nossa confiança em Deus. Várias serão as flechas e os dardos do inimigo para tentar nos abater, com um propósito objetivo para nós perdermos o foco. Mas o que eu digo para você é o seguinte: não saia da graça, não perca a presença. Pelo contrário, se mantenha diante de Deus. Refreie a sua língua, fica bacana, né? Não permita que ele te use, não permita ceder às paixões e às tentações aí do inimigo. Pelo contrário, mantenha-se sempre em oração. E imediatamente, quando o demônio se manifestou ali e começou a esbravejar em direção a Jesus, Jesus repreendeu aquele demônio. É claro, né, que Jesus fez aquela entrevista, né?
que hoje muitas igrejas acabam fazendo, né? Quem é você? Quem está aí? Perguntando para o demônio em si. Mas isso foi só um ponto isolado que você vai ver na manifestação ali de Jesus, na libertação de Jesus. Isso não é uma via de regra, né? A gente não está aqui para dialogar com o demônio. Você vai observar que a gente não tem essa política, essa dinâmica, né? E eu também não quero dizer que está certo ou errado, não vou entrar nesse mérito. Mas eu digo para você, para mim pouco importa qual é a influência demoníaca na vida de uma pessoa. Para mim o principal é que ela seja livre. Amém? Para mim o principal é isso, é que ela seja livre e que ela tenha um compromisso com Deus. Isso é o principal. Agora o restante para mim não faz a diferença. Esse sensacionalismo, quem é, bota a mão para trás e não sei o quê, isso aí não é o nosso objetivo e propósito. Mas é aquele caso. Se existir alguma obra do inimigo, tanto em trabalhos feitos, se existir algum altar e precisar ser desfeito, eu tenho certeza que Deus vai nos direcionar e vai nos fortalecer para esse propósito, para que nós possamos interceder ali, para que nós possamos quebrar cadeias, para que nós possamos desfazer todos os laços. Por quê? Porque é para isso também que nós fomos chamados, amém? Não é o foco do nosso ministério. O foco do nosso ministério é edificação, é fortalecer a nossa fé, é fechar as brechas, é para que você viva um casamento bacana demais, bom demais, para que você tenha uma família saudável, para que você tenha uma vida profissional próspera. Nosso objetivo é esse. Agora, se o inimigo se levantar para tentar impedir que você alcance a promessa de Deus na sua vida, irmãos, nós vamos lutar essas lutas espirituais para que você saia vitorioso em todas elas. Amém, igreja? Eu acredito num Deus de libertação. Eu acredito que Jesus é o único caminho que liberta. E liberta, irmãos, de uma forma tremenda. Não tem essa de libertar e voltar. Libertar e voltar. Libertar e voltar. De forma alguma. É libertar e botar para fora. É não permitir que entre mais. É fechar as portas, é fechar as brechas e não permitir que o inimigo continue entrando e retornando. Amém? Não é só a gente ser liberto. A questão não é só apenas ser liberto. A questão é a gente aprender e fechar todas as brechas para que ele não encontre uma nova oportunidade para entrar na vida daquele que foi liberto. Então, João 8,36 vai dizer: se vocês forem verdadeiramente livres, irmãos, não haverá nenhuma outra investida do inimigo dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos, de nada do que fazemos. Então, que possamos avançar neste propósito, vendo, crendo e caminhando aonde as cadeias serão quebradas pelo poder de Jesus. Aonde Jesus entra, cadeias serão desfeitas. Amém? Prisões serão desfeitas. Nenhuma prisão é mais forte, né, que possa resistir o nome de Jesus. Uma coisa que eu sempre aprendi, e meu pai me ensinou isso de forma tremenda. Toda vez que o nome de Jesus ele é manifesto, o inimigo tem que cair. O inimigo tem que sair. Não tem essa. O máximo que pode acontecer é você expulsar um e vir outro. É você expulsar um e vir outro. Mas, em nome de Jesus, no nome de Jesus, há poder. E eu digo para você com toda a sinceridade e certeza do meu coração, o poder não está, assim, em nós, na nossa força humana. O poder é no nome de Jesus. Entendeu? Então, entenda isso. Não é fulano que tem mais poder, Beltrano que tem mais poder. Às vezes, algumas pessoas acabam tentando mensurar poder em relação a isso. Mas o poder não está na pessoa, mas está no nome de Jesus. E o nome de Jesus é mais forte do que todo principado e potestade. Então, se muitas das vezes nós estamos lutando em alguma área da nossa vida e não conseguimos avançar, irmãos, talvez seja necessário aí que a gente entre numa luta um pouco mais profunda, algo de libertação um pouco mais, né, um compromisso um pouco maior do que aquele que nós já fazemos. Você vai observar, por exemplo, né,
para a gente fechar essa parte de libertação com chave de ouro. Você vai observar os discípulos que chegaram para Jesus e falaram assim: poxa, nós tentamos expulsar esse demônio e não conseguimos. Aí Jesus ensinou o quê? Para eles, né? E para nós também. Existe uma casta de demônios que você tem que repreender através de jejum e oração. Você precisa de um compromisso um pouco mais profundo. Por quê? Porque às vezes existem, né, espíritos que são mais fortes do que outros. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus para que possamos vencer todas essas batalhas. E o propósito dessa semana, para os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão aí na internet, né, acompanhando a nossa igreja, é a gente se fortalecer nessa semana, amém? Fortalecer nessa semana para que a gente consiga vitória no final de semana. E a vitória, irmãos, ela está ao nos levantarmos e sairmos para cumprir a nossa missão do nosso Pai, o nosso Deus, que nos designou para isso. Terceiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus é o caminho para a prosperidade. Eu queria falar com os irmãos aqui sobre prosperidade, mas não usando a teologia da prosperidade, aonde tudo que você fizer, você será próspero. Não é isso, porque isso é um pouco insano. Na verdade, a gente já viu aí e percebe que muitas das vezes a gente tenta alguma coisa, né, e acaba não tendo sucesso em alguma área, né, da nossa vida financeira. Mas eu queria que você entendesse que Jesus, ele é o dono do ouro e da prata, que Jesus é o dono de todas as riquezas, que tudo, né, neste mundo pertence ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Amém? Tudo isso. Só que o que me chama a atenção é que Jesus não se importa com nada dessas coisas, sabe? Não é o tanto que ele tem de autoridade e poder que atrai ele. Pelo contrário, o que mais atrai Jesus é fazer a vontade de Deus. Então, muitas das vezes, a pessoa acaba entrando num caminho, querendo tanto a prosperidade, que se dedica, né? E às vezes sacrifica a família, sacrifica amigos, relacionamentos, tudo em busca da prosperidade. Uma vez eu conversando com uma pessoa, né, uma gestora que eu conheci um tempo na minha vida, e ela compartilhou algo que me chamou a atenção. Ela dizia assim: quanto mais eu cresço profissionalmente, mais inimigos eu arrumo, né? Mais pessoas eu perco, mais amizades eu deixo de fazer, eu perco. E aí eu olhei para ela e comentei na época, né? Falei assim: depende do seu crescimento. Se você cresce às custas dos outros, de fato você vai encontrar inimigos, porque as pessoas trabalharam e você que ganha o mérito. Agora, se você cresce e a equipe cresce junto contigo, você vai encontrar amigos, você vai encontrar parceiros, você vai encontrar pessoas ali que estarão com você em todos os momentos. Você consegue entender isso? Então, nós temos que ter cuidado com o tipo de crescimento que nós temos. Nós não podemos crescer a todo custo, porque senão a gente sacrifica muitas coisas que são preciosas. O nosso tempo, a nossa comunhão com Deus, a nossa família, a nossa comunhão com o nosso lar, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E aí eu tenho certeza que esse não é o propósito de Deus. Até porque o propósito de Deus é a gente crescer e multiplicar. Não é crescer e multiplicar o número de inimigos. Pelo contrário, é a gente crescer de uma forma saudável e sustentável. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 8 e versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Que vai dizer assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus, tendo tudo, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma humana, se fez o quê? Pobre, por nós. Uma vez eu ouvi uma pregação de um desses pastores da mídia, né? E me chamou muita atenção nesse sentido, porque ele falou que Jesus, ele era marceneiro, né?
e ele fazia uma mesa, uma cadeira, num tempo recorde. Era quase como um milagre. Como se Jesus usasse, né, o dom que Deus deu, a autoridade que Deus deu para fazer cadeiras, para fazer mesas. E ele usando isso como se fosse saudável que nós usássemos os recursos dos céus, né, os recursos de Deus, para angariarmos fundos, para vivermos ricos nessa terra. Irmãos, eu nunca ouvi tanta besteira assim, né, como esse trecho da mensagem, onde ele dizia assim, um homem, ele demorava 10 meses para fazer uma cadeira, uma mesa, ele usando o tempo, né? Jesus fazia em uma semana, porque Jesus manifestava o seu poder. Eu fiquei assim olhando e falei, gente, que coisa bizarra, coisa bizarra. Eu nunca ouvi falar de Jesus manifestando essas riquezas, ou ele poupando do seu trabalho, né, para fazer algo assim natural. No máximo que a gente pode enxergar algo assim em relação a objetos, foi a transformação da água no vinho. Amém? Você deve lembrar disso, apesar de não estar lá, você deve lembrar disso. Nessa transformação da água para o vinho. Mas aquilo ali é uma simbologia para a gente. Que o primeiro milagre que Jesus manifesta na vida de qualquer pessoa é transformar ele numa nova criatura. De algo sem sabor para algo precioso, que seria, no caso, aí o vinho. Então, foi um milagre que vem falar para os nossos corações sobre transformação, sobre mudança, sobre vinho novo, sobre algo novo, derramado do Espírito Santo. Não é algo sobre assim, vamos orar. A Coca-Cola acabou na festa, vamos orar para transformar algo em Coca-Cola. Não dá, né? É uma questão muito louca, né? E aí eu ouvi essa mensagem e eu falei assim, rapaz, infelizmente tem pessoas que vão acreditar nisso. Que Jesus estaria preocupado com bens materiais, em cumprir prazos e metas. Olha só, tu imagina, Jesus fazendo aí uma meta de vendas. Então ele pedindo ao Pai, né? Pai, multiplica as vendas. Pô, não tem nada a ver, é uma coisa bizarra, absurda isso, né? Jesus está muito mais preocupado com a nossa salvação, com a nossa libertação, com a nossa cura, do que com essas coisas materiais. Você tem esse entendimento? Que bom que a gente está caminhando nesse sentido. A questão, irmãos, não é a gente abrir mão de tudo em busca das coisas nessa terra. O objetivo não é esse. Prosperidade não é o quanto você tem. Porque tem muita gente que tem muita coisa e é pobre, é miserável. A questão é o quanto de gratidão você tem na sua vida. Isso, para mim, é o mais precioso. É você enxergar assim de manhã a sua casa, o seu carro, aquilo que Deus te concedeu e você falar assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, por todo o teu sustento e provisão. Isso é o principal, irmãos. É esse sentimento de você refletir no final do dia, vamos colocar assim, e você pensar assim, poxa, bacana, né? Meu dia hoje foi tremendo. Meu dia hoje foi muito bom, porque eu consegui realizar tudo aquilo que estava proposto para ser feito. Prosperidade não está relacionado a acúmulo de bens e coisas. Pelo contrário, prosperidade principal é o suprimento completo e contínuo em Deus. É você enxergar, graças a Deus, eu tenho essas coisas, Deus me concedeu, Deus me abençoou. Jesus nos ensina a viver com contentamento e abundância. Então, quanto mais você estiver grato e quanto menos isso fizer pressão na sua mente, no seu coração, irmãos, mais próspero você será, mais abençoado você será. Agora, do que escravizado pelas riquezas, pelos bens. Em um desses cultos, né, nós pregamos aqui sobre Mateus 14, falando daquele jovem que levou 5 pães e 2 peixinhos. Para analisar comigo o que é a prosperidade. Prosperidade é você oferecer aquilo que você tem em prol de um objetivo maior. Isso é prosperidade. Se aquele jovem chegasse e recolhesse aquilo que ele tinha, que eram os 5 pães e 2 peixinhos, se ele recolhesse isso e não dividisse, ele não teria visto o milagre da multiplicação.
Então, muitas das vezes, a Bíblia vai nos ensinar que, na verdade, a prosperidade está em você não deixar de abençoar, não deixar de ser generoso na vida de outras pessoas. Amém? Vê se eu consegui esclarecer o quanto isso é importante para as nossas vidas. Uma das coisas que a gente consegue enxergar na palavra de Deus é que em Jesus, o pouco que temos com fé se torna algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Então entenda isso. Talvez você tenha aí o seu salário mínimo, né? Os seus 2 ou 3, talvez aí os seus 10 salários mínimos. Opa, ó, isso aí, tá chegando lá. Aprenda a viver com aquilo que você tem, para que a riqueza não tente consumir o seu coração. Então, seja bem-sucedido com aquilo que você tem. Seja com um salário mínimo, com 2 salários mínimos, seja lá com quantos salários você tenha. Mas não permita que nada entre, no meio do seu relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, Jesus é o único caminho que cura, é o único caminho que liberta, é o único caminho que nos dá prosperidade. Então, você pode, sim, colocar diante de Deus que Ele abençoe a sua fonte de renda. Você pode colocar diante de Deus que Ele abençoe os seus estudos ou dos seus familiares para que você alcance sucesso e tenha certeza de que Deus vai te abençoar. Por último, eu queria falar com você aqui, e é o mais, posso dizer assim, o mais importante, que não está tão relacionado a esta terra, mas a nossa salvação. Jesus é o único caminho para a salvação em Deus. Atos, capítulo 4, no versículo 12. Vamos ler, por favor, abra a sua Bíblia, para a gente encerrar esta noite, entendendo que não só na esfera humana, não só nessas coisas e necessidades que nós temos, mas também um caminho para a salvação. E está registrada a palavra de Deus que vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você consegue entender que não há nenhum outro caminho que te leve à salvação? Entenda bem, porque isso é algo que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração, gravado. Eu falei aqui há um tempo atrás, que existem pessoas muito bondosas e generosas, até mesmo de outras religiões, que se preocupam com obras sociais. Amém? Você deve conhecer alguém que tem uma grande preocupação com obras sociais, em ajudar o próximo. Mas entenda bem, não são as nossas obras sociais, o nosso socorro que vai nos dar a salvação. Acabamos de ler ali em Atos 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não existe nenhuma outra atividade, não existe nada que salve a nós, a não ser o nome de Jesus, crermos em Jesus. Amém, igreja? As nossas obras não salvam. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Mas é claro que a gente entra num caminho de gratidão tão grande, tão forte, um sentimento tão bom assim de pertencer ao reino de Deus, dessa graça de Deus que nos alcançou, que a gente tenta retribuir em amor a esse Deus. Então, muitas das vezes, nós compartilhamos de um sentimento de retribuir aquilo que Deus fez por nós. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que, quando recebe um gesto bom, retribui aquele gesto. Você tem esse tipo de comportamento? Isso é bom demais. É igual quando você vê algum evento, ou você tem algum atendimento e você elogia aquele atendimento. Isso é bom demais. Exercite isso, caso você não faça. Sempre que você for bem atendido, elogie o atendimento da pessoa, porque isso vai ajudar ela profissionalmente. Reconheça os bons exemplos, reconheça as boas atitudes
enalteça as pessoas, né, pelo bom trabalho que elas estão fazendo. Isso é bom demais e esse feedback é muito bom, porque muitas das vezes nós somos bons em criticar, nós somos bons em repreender, nós sempre temos um olhar melhor do que o outro que está executando. Isso é um defeito, isso não é uma virtude, não é uma qualidade. Isso é um defeito, isso é uma praga que deveria ser extinta. Na verdade, a gente deveria sim, se você, não profissionalmente, né, porque você não pode se meter no trabalho dos outros, mas, por exemplo, se você está participando de algo e você está vendo que não está saindo de acordo, poderia ser feito melhor, ajude, colabore para que seja feito com a melhor qualidade, né? Para que seja feito da melhor forma. Mas muitas das vezes o que eu vejo são pessoas sempre criticando outras. E a internet é palco disso, você vai observar várias pessoas de fora criticando os outros. Não crie esse hábito de ficar apenas criticando. Pelo contrário, crie o hábito de elogiar, crie o hábito de agradecer, crie o hábito de ser gentil. Nós participamos de uma geração passada onde nós éramos ensinados a sempre que entrar num estabelecimento, né, pedir licença. Sempre quando chegar perto de alguém, dar bom dia, dar boa tarde, saudar aquela pessoa. Irmãos, a gente está vivendo aí uma geração que está crescendo aí de pessoas estranhas, que chegam ao ambiente e nem falam nada. Não tem mais saudação, não tem mais reverência, não tem mais nada. Já chega estranho, parece uma coisa assim, um alien, né? Parece uma coisa doida. Então a gente tem sempre que ensinar, o quê? E a gente tenta, né, fazer isso dentro de casa, é ensinar os nossos filhos a serem gentis, a serem agradáveis, a serem bons e não serem mal-humorados. Porque senão, irmãos, a gente vai viver uma geração aí desafiadora. Então, que possamos sempre cultivar esse carinho, né, pelas pessoas. Poxa, que bom que você está aqui. Eu não sei se eu consegui fazer isso hoje, mas, por exemplo, na maioria dos encontros eu chego aqui e falo, poxa, que bom que você está aqui. É bom demais, porque para mim é uma alegria muito grande ter você aqui. E é bom que você compartilhe dessa mesma conduta com as pessoas. Chega para a pessoa, quando você vê aqui na igreja, fala assim, que bom que você está aqui. Chegou um visitante, você fala para ele, poxa, que bom que você está aqui. Isso é bom demais, que as pessoas passam a ser vistas. Isso é ótimo demais. Então, esforce-se, né, para que seja essa pessoa educada, para que a educação não acabe, né? Dani estava comentando comigo que ela passou por um momento aí, eu vou até compartilhar, ela não deixou não, assim, não conversamos sobre isso, mas vou compartilhar essa questão. Né? Dani estava com a Amanda no shopping, e aí elas estavam fazendo um lanche, que é de praxe, né, acontecer isso, e aí elas estavam fazendo lanche, e a Amanda estava vindo com a bandeja, né, a Amanda está nessa fase de pré-adolescência, né, e querendo ser um pouco independente, e ela vindo com a bandeja, e aí o rapaz que estava sentado tocou lá a campainha dele, ele se levantou. No que ele se levantou, a Amanda se assustou e derrubou ali a bebida, né, o refrigerante. E aí ela derrubou e ficou aquela situação constrangedora, mas ela não chorou nem nada, segurou aquela situação e se sentou. E aí esse jovem rapaz, né, chegou lá e preocupado e falou, poxa, desculpa, né, eu quero pagar uma outra bebida, porque eu vi que eu fui o causador do problema. Olha só, gente, isso é uma virtude que está escassa hoje em dia. Pelo contrário, né? Ia dizer o quê? Uma pessoa crítica ia falar o quê? A culpa é da mãe, que deixou uma criança pegar a bandeja. Isso é natural da nossa sociedade. Mas aí esse jovem foi e falou assim, rapaz, eu vi que eu fui o problema, eu queria, né, compensar o que eu causei aí de mal para vocês. E aí a Daniele, naquele discurso, né, não precisa e tal, bacana, que é natural também, né, bacana demais. Não precisa, não há problema algum. Aí ele, não, eu faço questão. Estava ele e a mãe lá comendo, algo assim do tipo. E aí ele foi e comprou. Olha só como é que a generosidade e o carinho é muito bacana, né? Dani tinha comprado para Amanda, acho que 500 ml, né? E um copo de 300 e o cara comprou um de 500. Comprou até mais do que, né, o prejuízo que ele deu. Aí, bacana, né? Essa atitude dele foi positiva, não foi? Atitude muito bacana. E olha que hoje em dia talvez isso esteja escasso. Mas uma pessoa não deixou passar despercebido, não. Uma senhora que estava lá, não é fofoqueira, para com isso, não pensa nisso.
uma senhora que viu a situação, mas é daquelas antigas, e falou assim, olha, pegou ele e falou assim, olha, muito bem o que você fez, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu comportamento, é de atitudes assim que o mundo precisa. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, Dani narrando isso para mim, né? E eu falei assim, poxa, que bacana, né? Uma atitude louvável. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque é um exemplo a ser seguido. Que os nossos filhos que estão crescendo aí sejam assim, preocupados com os próximos, né? Com as outras pessoas, preocupados em restituir, talvez, possíveis problemas que tenham causado. Ou até mesmo se antecipando para não fazer isso. Então, fica essa lição de que ainda existem pessoas boas nessa terra. E eu estava comentando com a Dani, eu falei assim, na verdade, existem pessoas boas e comportamentos bons, só que a mídia só noticia o que é ruim. Vai falar de quem matou fulano, de quem matou isso, roubou aquilo, só desgraça, né? É o que dá ibope. Tanto que você pode observar isso, que o único país onde o Big Brother deu certo foi no Brasil. Porque em tantos outros países desenvolvidos, onde as pessoas estão preocupadas com outras coisas, ninguém deu certo, ninguém deu ibope para um episódio como esse, né? Como é que se fala? Uma programação como essa, né? Em países desenvolvidos isso não deu certo. E se você gosta dessa programação, paciência, mas é algo inútil. Você vê um monte de pessoas à toa, numa casa, sem fazer nada, comendo, bebendo, e você ali admirando isso tudo, né? Mas eu não quero falar mais isso, não. Me desculpa se você gosta dessa programação, tudo bem para você, mas queria só compartilhar com você que em países desenvolvidos isso não foi para frente. Não deu certo. Mas voltando aqui, a graça e a misericórdia. Jesus é o único caminho para a salvação. E a salvação não está relacionada em religião. Religião não salva. Diga isso comigo. Religião não salva. Boas obras não salvam. Você sabia disso? A palavra de Deus vai nos ensinar e nos dizer o seguinte, que o único que nos traz salvação é o Senhor Jesus Cristo. E é crermos neste Deus. Amém? Apenas Ele é o caminho. E isso é tremendo para as nossas vidas. Porque você pode ver boas obras e elogiar. Você pode elogiar as boas obras acontecendo. Você pode elogiar os bons comportamentos. Mas você não pode se esquecer que é somente Jesus que salva. A pessoa tem que crer em Jesus. Amém? Ela precisa crer em Jesus, porque do contrário, irmãos, o caminho dela não será a salvação. E outras religiões podem pregar isso, mas Jesus está acima das religiões. O encontro com Jesus muda o destino de todas as pessoas, e é um destino eterno. A cruz não foi o fim, a cruz não é o fim, pelo contrário, a cruz é o caminho que nos leva à salvação. Então eu queria que você estivesse guardando aí na sua mente, e essa semana você tivesse essa certeza na sua vida, que Jesus é o único caminho quando a circunstância à sua volta vem através de uma enfermidade. Quando a circunstância na sua volta muda através de uma obra tentando te escravizar. Quando a circunstância na sua volta chega a ser uma escassez de recursos, Jesus sempre será o único caminho que vai fazer você vencer em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Eu queria que a gente fechasse aí os nossos olhos e orássemos a esse Deus, para que você não perca essa palavra no seu coração, para que você não se deixe direcionar para nenhum outro caminho, se não for o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu queria pedir o ministério que viesse aqui na frente, o ministério de louvor, para que nós cantássemos uma canção aonde vai enaltecer o nome de Jesus e reafirmar tudo aquilo que nós compartilhamos nessa noite. Quem anda com Jesus nunca estará perdido. Pelo contrário, terá sempre um caminho. E escolher Jesus é escolher o único caminho
onde tudo faz sentido, seja aqui na terra ou por toda a eternidade. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua graça, pela tua obra redentora nas nossas vidas, pelo teu poder que nos alcançou, nós te agradecemos, ó Pai. O Senhor é o plano perfeito, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para vencer os desafios da nossa vida, os desafios da nossa jornada, Senhor. Abençoa, Deus, esta semana que começamos hoje, na tua casa e na tua presença. Abençoa, Deus, os nossos dias, e que se por algum momento, na nossa caminhada, na nossa trajetória, a enfermidade se levantar, que possamos lembrar que Jesus é aquele que cura de todas as dores e enfermidades. Se por algum momento o inimigo se levantar, tentando nos parar, tentando nos escravizar, que possamos lembrar que Jesus é o único que nos liberta, é o único que nos transforma. Se vivermos um momento de escassez na nossa vida, ou conhecermos alguém que está vivendo esta realidade, que possamos clamar ao dono do ouro e da prata que traga recursos e prosperidade para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E o maior tesouro que nós temos é a salvação por toda a eternidade na presença do Pai. Senhor, que nada neste mundo venha roubar o lugar da tua habitação dentro de nós, ó Deus, mas que sejamos livres para te adorar, que possamos apenas manter o nosso foco em ti, ó Deus, e garantir a nossa salvação em nome de Jesus.